Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, gente, está bombástico. É renúncia de cargo de deputado, uma morte que acabou de acontecer e foi confirmada no Rio de Janeiro, que o motivo, gente, é inacreditável. E entre outras notícias que prometem incendiar Brasília, ainda tem uma diretamente que vai afetar o governo Lula. Pode derrubar de vez esse governo petista. Então, já vamos começar com este vídeo da cereja do bolo. Olhem o que está acontecendo por trás dos bastidores, que segundo o deputado Maurício Marcon... Teoria da conspiração. É isso que eu quero falar neste primeiro vídeo do ano de 2025 com vocês. Não sei se vocês acompanharam a notícia de hoje que o Capitão Cueca, o líder do governo da Câmara, José Guimarães, talvez vocês não lembrem, mas há 20 anos atrás um assessor dele foi pego com $100 mil nas cuecas e mais de R$200 mil em uma mala embarcando aí num aeroporto do Brasil. Bom, como é conhecido popularmente, o Capitão Cueca hoje é líder do governo Lula. Sim, nada mais justo, né, que uma pessoa acusada de corrupção seja líder do governo do maior corrupto da história deste país. Bom, o que aconteceu? Hoje saiu a informação que a Polícia Federal encontrou áudios que falam sobre desvios de verbas das emendas de José Guimarães, repassadas a um município do Ceará, estado do qual ele é representante na Câmara dos Deputados. Como seria o esquema? O deputado envia as emendas e aí o prefeito lá, junto com alguns empresários, né? Empresário não, porque isso é coisa de bandido, desviam parte dessas emendas, no máximo 12%, como diria nos áudios. Mas, Marcon, o que isso tem a ver, né? Desvio de emenda, ok? Bom, primeiro é bom a gente explicar para vocês que existem 3 tipos de emendas. As emendas que são as individuais obrigatórias, que é o que todos os deputados têm. As emendas de bancada, também obrigatórias, que é o que todos os deputados têm. E existe um terceiro tipo de emenda, que são as emendas de comissão, onde o rolo realmente acontece. Como assim, Marcon? Lá que são pagas as emendas para quem vota no governo e com o governo em determinados assuntos. E foram estas emendas que o ministro Flávio Dino mandou bloquear no fim do ano. Depois, é claro, que o governo ofereceu a rodo 5, 6, 7 milhões para quem votasse o corte no BPC e aqueles cortes horríveis que foram feitos ali no fim do ano. E aí o que acontece? O Flávio Dino, além de mandar cortar essas emendas, ou seja, não pagar cerca de 4,2 bilhões de emendas de comissão, onde acontece rolos como este, divulgados pela Polícia Federal, do Capitão Cueca, né, que estaria envolvido uma emenda do Capitão Cueca. Vejam bem que a emenda é do Capitão Cueca, mas os áudios revelados dizem apenas que a emenda é dele, ou seja, na minha teoria conspiratória e conhecendo a política, o que aconteceu? Depois que Dino mandou bloquear esses 4,2 bilhões de reais em emendas, no qual eu não receberia nenhum centavo porque eu não negocio o meu voto, ele ainda mandou investigar deputados para saber aonde essas emendas estavam sendo colocadas. E aí, como o Centrão não é bobo nem nada, talvez, e aqui é só talvez, uma suposição, tenha divulgado este áudio aí para dar um recado ao governo. Olha aqui, se vocês investigarem as nossas emendas e seguirem bloqueando elas, nós podemos cair, no caso, o Centrão, mas os de vocês também vão cair, que é o caso do Capitão Cueca, que certamente esses rolos de emendas seriam apenas o pontinha do iceberg. Então, a minha teoria conspiratória para dividir com vocês é essa. Esta notícia, estes áudios vazados que dão ligação entre emendas do Capitão Cueca, líder do governo, com rolos em prefeituras do Ceará para desviar milhares de reais do bolso do contribuinte, é um recado do Centrão para o Dino e para o Lula. Ou vocês param, ou a giripoca vai piar. Como vocês podem ver, segundo Maurício Marcon, a giripoca vai piar e pode dar até prisão. Isso pode derrubar o governo Lula de vez. Agora, gente, olhem que notícia inacreditável. Motivo porque foi um jovem, levou um tiro na cabeça lá no Rio de Janeiro. Será que não vai ser feito nada? Olhem isso. Vale lembrar que votaram, né? Votaram na esquerda em Eduardo Paes. E como mostrou, ele não está nem aí para a segurança do Rio. Mas antes, olha o que disse Silvio Navarro sobre esse suposto golpe que eles tanto insistem em trazer à tona. Detonando com tudo. Golpe envolve pólvora, não Bíblia, não algodão doce, não carrinho de cachorro-quente, não senhoras e senhores, não portadores de doenças graves, como nós temos casos de pessoas... Aliás, temos um cadáver estendido em frente ao Supremo Tribunal Federal, que é o Clezão. Nós não vamos esquecer dele. Talvez muita gente na mídia queira esquecer. Então, é preciso falar que não houve golpe no Brasil. Não aconteceu.
Ah, mas foi planejado? Sequer isso é crime. Planejamento de golpe também não é crime. Mas deve sim ser investigado. Até onde aqueles aloprados foram? Vamos investigar. Não com um relatório de 884 páginas que Hollywood não compraria como roteiro de filme ruim. Mas produzam algo. Mostrem que, de fato, houve uma tentativa de golpe de Estado com o Fiat Palio que percorreu Brasília a Goiânia, com um investigador golpista que não conseguiu pegar um táxi, não conseguiu pegar um Uber, provavelmente porque devia estar com uma bazuca, né? Claro que não. É assim que houve golpe? Com uma minuta de golpe? Com alguém que escreve no papel: hoje eu acordei e vou assassinar um ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República, o vice, Geraldo Alckmin, coitado, vou assassiná-lo. E imprime isso dentro do Palácio do Planalto e guarda esse papel em algum lugar. Alguém pode levar esse roteiro a sério? Alguém acha que a democracia esteve em risco em algum momento? Será que o presidente Jair Bolsonaro, que é o alvo final de tudo isso, será que ele participou? Há provas de que ele participou desse tipo de conversa aloprada? Ou será que ele impediu? Ou será que ele disse, não, não façam? Então, eu acho que está na hora, 2025 está aí. A gente tem a chance de recolocar as coisas no lugar e deixar só os adultos na sala. Olha só, gente, antes de seguir... Realmente, né, gente? Está parecendo história de caronchinha, história de criança, uma novela mexicana que seria cômico se não fosse tão trágico, porque o alvo é Jair Bolsonaro. Mas agora, gente, vocês vão ver uma notícia que vai deixar vocês de queixo caído, porque eu, Renata, particularmente fiquei. A que ponto está chegando o Rio de Janeiro? Estão totalmente à mercê de bandidos e nada é feito. Vale lembrar que o prefeito do Rio é Eduardo Paes, né? Ao invés do povo acordar, colocar Ramagem, que estava preparado para trabalhar com a segurança do Rio de Janeiro e acabar de vez com essa bandidagem, não. Reeleger Eduardo Paes, está aí o que está acontecendo. Olhem esta notícia. Jovem é baleado na cabeça após pisar no pé de um traficante sem querer. Cauã Pereira era jogador de futebol amador e estava num baile funk no momento da confusão. Um jovem de 18 anos se encontra entre a vida e a morte após um desentendimento com um traficante em um baile funk de Queimados, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Olhem isso, gente. Cauã, sem querer, pisou no pé do traficante e ficou nervoso na hora e acabou não pedindo desculpas. Acho que ficou nervoso, né? Viu a arma, deve ter sido pressionado, com certeza, né? Vocês acreditam que ele deu um tiro na cabeça do Cauã? É isso que está acontecendo no Rio de Janeiro, infelizmente. O tráfico, a bandidagem, a criminalidade tomou conta de tudo. Gente, só Deus para ter misericórdia do nosso país. Vocês já imaginaram o sofrimento dessa mãe, desse pai? Um jovem com a vida toda pela frente. A que ponto está chegando o nosso Brasil? E vocês, gente? Deixe aqui nos comentários. Deveriam ter colocado ele, Ramagem, na prefeitura, né? Com certeza seria diferente. E agora, gente, olhem isso. A maior passadora de pano de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, Eliane Cantanhede, falando sobre Lula, a Venezuela, e ela também vai falar sobre a posse de Donald Trump, que segundo ela, Lula não vai porque ele não é furão, mas Milei é. Aí foi um pouco de inveja, dor de cotovelo, né? Mas ela também detonou com o governo Lula. Olhem isso. O presidente Lula nem vai à posse do Maduro, nem vai à posse do Donald Trump nos Estados Unidos. Mas são duas coisas muito diferentes. Primeiro, porque nos Estados Unidos, a posse dos presidentes não é um evento para o qual são convidados os líderes internacionais, presidentes, primeiros ministros, coisa nenhuma. Né? O Milei vai porque ele vai meio assim eu diria de furão, né? Ele vai de furão porque ele quer se mostrar muito próximo do Trump. Mas o Lula não vai
porque nem é para ir mesmo agora. No caso da Venezuela, a não ida do Lula, que além desses todos que você citou, né, o Lula poderia ter mandado o chanceler Mauro Vieira, o vice Geraldo Alckmin e principalmente o Celso Amorim, que é o assessor internacional, que foi chanceler durante 8 anos nos 2 mandatos do Lula e que nessa condição, inclusive, se aproximou muito do Maduro. O Maduro era o chanceler do Hugo Chávez e o Amorim era o chanceler do Lula, né? Então, caberia muito bem ir. E por que o Lula vai mandar a embaixadora Gilvânia Maria Oliveira? Porque o Lula não está nada feliz com o Maduro, né? O Maduro, além de tudo, é muito ingrato, né? Porque o Lula teve um desgaste enorme, tanto dentro do Brasil, eu diria que principalmente na política doméstica interna, mas também na política internacional. Ele foi criticado pelo Uruguai, foi criticado pelo Chile, etc., pelo excesso de condescendência com o regime Maduro. Você lembra, todo mundo lembra que o Lula recebeu o Maduro aqui com tapete vermelho, como chefe de Estado, abracinho e tal, e disse que, olha, democracia é relativo. Não, presidente, democracia não é relativo e na Venezuela não há democracia, né? O Brasil, inclusive, intermediou, né, o acordo entre Estados Unidos e Venezuela. Os Estados Unidos suspenderiam as sanções à Venezuela desde que a Venezuela fizesse eleições limpas e não foi isso que aconteceu. Todo mundo sabe, o mundo inteiro literalmente sabe que o Maduro perdeu as eleições, nunca entregou as atas e mesmo assim o Lula, para não fechar as portas, né, o Lula, o Mauro Vieira, principalmente o Amorim, tentando manter as portas para a Venezuela não ficar isolada, ainda tentaram manter as portas abertas, o diálogo e tal, para não deixar a Venezuela afundar de vez. E o que o Maduro fez? Passou a atacar o Lula, atacar o Celso Amorim, dizer que o Celso Amorim, imagina o Celso Amorim, que é o embaixador que vem sempre da esquerda, ligado ao PT, aliás, filiado ao PT, e o Maduro dizer que o Celso Amorim é um, sei lá, pau mandado de Washington, sei lá, alguma coisa assim, não dá, né? Então, na verdade, 2 personagens fizeram um grande favor ao presidente Lula, ao governo Lula e ao Brasil. Um foi o Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, e o outro foi o Daniel Ortega, que é o ditador da Nicarágua. E como que eles ajudaram o Brasil? Simplesmente porque, como Lula não tem tradição, a política externa brasileira não tem tradição de romper, né? Eles 2 é que tomaram a iniciativa de romper. É um rompimento branco, né? Mas, por exemplo, o Brasil não tem embaixador na Nicarágua, o Nicarágua não tem embaixador no Brasil e agora o Lula não manda ninguém de primeiro time para a posse do Maduro porque é uma posse ilegítima. Portanto, o Lula se livrou desse abacaxi, de ter que passar a mão na cabeça do Daniel Ortega e passar a mão na cabeça do Maduro. Cá para nós, isso é defender o indefensável. Vamos ter fé e esperança. Agora, em dia 20, Trump vai tomar posse. Segundo informações, vai acontecer coisas boas aqui para o Brasil. Com certeza, na hora que cair um, vai cair um atrás do outro, como um dominó. Mais 2026 está logo ali. Vamos eleger o número máximo de senadores, que são as principais pautas da direita, anistia dos presos do 8 de janeiro e também impeachment dos ministros do STF. Vamos junto com Bolsonaro presidente em 2026. E vocês vão ter fé e acreditar nisso? Se sim, deixa aqui nos comentários. Bom, este foi o react de agora, eu espero que vocês tenham gostado, eu preparei com muito carinho para vocês, peço para vocês curtir, compartilhar, comentar, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida.
Muito obrigada a todos, só não esquece de compartilhar. Até nosso próximo react!